Então vamos direto ao assunto. Número 10. A ilusão da data de validade. A clássica inspeção olfativa é um ritual moderno, aquele momento tenso em que você cheira o leite como um sommelier de laticínios duvidosos, tentando decifrar se ele virou queijo ou se é apenas paranoia. A verdade libertadora é que a maioria das datas e estampas nas embalagens são sugestões educadas, não ordens de despejo sanitário. Exceto por fórmulas infantis, que possuem regulamentação rígida, não existe um padrão federal universal para essas datas em muitos países. Elas indicam o auge da qualidade, o momento em que o sabor e a textura estão perfeitos, segundo o fabricante, e não o momento exato em que o alimento se torna uma arma biológica. Os produtores são conservadores com essas datas por dois motivos: proteger a reputação da marca, ninguém quer que você coma um biscoito murcho e culpe a empresa, e claro, acelerar o ciclo de compra. Se você joga fora um macarrão perfeitamente bom porque o rótulo disse que ele venceu ontem, você precisa comprar outro pacote hoje. É uma estratégia brilhante de obsolescência programada comestível. O iogurte não olha para o relógio à meia-noite do dia 15 e decide instantaneamente virar veneno. Basicamente, você está jogando dinheiro no lixo por medo de uma bactéria imaginária que respeita calendários. Número 9. O vício em açúcar oculto. Se você acha que sua dieta está segura só porque evitou bravamente o corredor de chocolates, tenho péssimas notícias. O açúcar é um ninja da indústria alimentícia. Ele se infiltra onde você menos espera, usando disfarces elaborados e nomes que parecem saídos de uma aula de química orgânica. Molho de tomate, pão de forma, molhos para salada, fitness e até naquela barra de cereal que promete energia saudável, estão carregados dele. Muitas vezes um condimento salgado ou um iogurte desnatado tem mais açúcar por porção do que um biscoito recheado. Tudo para compensar a falta de gordura ou sabor natural. E não procure apenas por açúcar no rótulo. A indústria usa mais de 50 nomes diferentes: xarope de milho, dextrose, maltodextrina, suco de cana evaporado, tudo para fragmentar a quantidade total. Isso é um truque para impedir que o doce apareça como o primeiro ingrediente da lista, já que os ingredientes são listados por quantidade. O objetivo biológico é simples: ativar o sistema de recompensa do seu cérebro para garantir que aquele molho barbecue seja quimicamente inesquecível. Você acha que está jantando, mas seu pâncreas tem certeza de que você está comendo sobremesa. Número 8. A cor laranja é mentirosa. Laranjas e queijos têm uma relação complicada com a realidade. E a culpa é inteiramente da nossa expectativa visual. Vamos começar pelo queijo cheddar. Se ele fosse feito naturalmente, seria de um branco pálido ou um amarelo suave. Aquele tom laranja radioativo que mancha seus dedos é urucum ou páprica, adicionados puramente por estética. Historicamente, queijos feitos de leite de vacas que pastavam grama fresca tinham um tom amarelado devido ao beta-caroteno natural. Para fingir essa qualidade em queijos inferiores, produtores começaram a tingi-los séculos atrás. Hoje, comemos corante por tradição. E quanto à fruta que literalmente leva o nome da cor? Em climas tropicais, onde as noites não são frias o suficiente para quebrar a clorofila na casca, as laranjas maduras muitas vezes continuam verdes por fora, mesmo estando doces e suculentas por dentro. Mas, como os consumidores acham que verde significa azedo, a indústria submete as frutas a um processo de desverdeamento com gás etileno, ou, em alguns casos, as tinge artificialmente. Estamos tão condicionados visualmente que a natureza precisa usar maquiagem para ser aceita na fruteira. É como se a fruta precisasse de Photoshop para ser vendida. Número 7. Sabores naturais de laboratório. Existe uma aura quase mística em torno da palavra natural nos rótulos. Você lê isso e imediatamente imagina monges tibetanos espremendo frutas frescas num jardim do Éden. A realidade é um pouco menos romântica e muito mais estéril. Segundo as regulamentações, um sabor natural deve vir de uma fonte vegetal ou animal, o que soa ótimo, até você entender a amplitude dessa definição. Uma vez extraída, a substância pode passar por processos químicos intensos, extrações por solventes e modificações enzimáticas que a deixam irreconhecível em comparação à sua origem. O exemplo clássico e levemente perturbador é o castório. É uma secreção retirada das glândulas anais do castor,
usada historicamente para imitar sabores de baunilha e framboesa. Embora seu uso tenha caído drasticamente por ser caro e difícil de obter, ninguém gosta de ordenhar castores. Tecnicamente ainda conta como sabor natural. A maioria dos sabores naturais de hoje são compostos químicos isolados em laboratório, que são molecularmente idênticos aos da fruta, mas nunca viram a luz do sol. A distinção entre sabor artificial e natural é muitas vezes apenas uma questão de onde a molécula começou a sua jornada, não o que ela é. Basicamente, seu paladar está sendo enganado por tecnicalidades legais. Número 6. O tamanho das porções irreais. Pegue aquele pacote de salgadinho que você acidentalmente devora enquanto assiste uma série. Você olha a tabela nutricional, 150 calorias. Nada mal, você pensa, sentindo-se a própria imagem da saúde. O problema é que seus olhos pularam a linha mais importante, porções por embalagem, 3,5. A indústria adora manipular o tamanho da porção para que os números de gordura, sódio e açúcar pareçam razoáveis. Eles definem uma porção como algo que um hamster consideraria um lanche leve, sabendo perfeitamente que nenhum ser humano adulto vai comer apenas 3 biscoitos e fechar o pacote com um clipe. Essa tática permite que fabricantes coloquem 0 gramas de gordura trans no rótulo, mesmo que o produto contenha gordura trans. Se a quantidade for menor que 0,5 gramas por porção, a lei permite arredondar para 0. Então, eles reduzem o tamanho da porção até que a matemática funcione a favor deles. Quando você come o pacote inteiro, o que é o comportamento normal, você está ingerindo uma quantidade significativa daquela substância que o rótulo jura que não existe. A tabela nutricional é menos um guia de saúde e mais uma obra de ficção matemática criativa. Número 5. Cera em suas frutas. Aquela maçã brilhante, reluzente, que reflete a luz do supermercado como um espelho de camarim. Não nasceu assim. Na natureza, frutas produzem uma cera natural, esbranquiçada e fosca, para reter umidade e se proteger. Entretanto, após serem colhidas, lavadas agressivamente para remover sujeira e terra, essa proteção natural vai embora. Para compensar e garantir que a fruta dure semanas no estoque sem murchar, os produtores aplicam uma camada fresca de cera comestível sintática ou natural, como cera de carnaúba, goma laca ou cera de abelha. Embora aprovadas para consumo e consideradas seguras, essas ceras têm um efeito colateral inconveniente. Elas agem como um selante para qualquer coisa que estava na casca antes da aplicação. Se havia resíduos de pesticidas ou fungicidas, parabéns, eles agora estão plastificados junto com o seu lanche saudável. E lavar fruta embaixo da torneira não vai adiantar muita coisa. Às vezes, a cera é misturada com fungicidas propositalmente para evitar mofo durante o transporte. Aquela maçã da Branca de Neve era tentadora justamente porque brilhava demais. Talvez devêssemos ter aprendido a lição ali. Número 4. Madeira na sua comida. Sabe quando você olha para uma mesa de mogno robusta e pensa: nossa, que delícia, adoraria colocar isso no meu sanduíche? Provavelmente nunca. Mas, sem saber, você pode estar realizando esse desejo estranho regularmente. A celulose é um aditivo onipresente na indústria, e embora a celulose seja apenas o termo técnico para fibra vegetal, a fonte industrial mais barata e comum para obtê-la é a polpa de madeira. Sim, serragem glorificada. Ela é o ingrediente secreto que impede que seu queijo ralado de saquinho se funda em um bloco único e triste dentro da embalagem. Além de ser um agente anti-aglutinante, a celulose é usada como enxerto em alimentos de baixa caloria, pães e molhos cremosos. Como seu sistema digestivo não consegue quebrá-la, ela passa direto por você, adicionando volume sem adicionar calorias. Para a indústria, é o cenário dos sonhos, um ingrediente barato que aumenta o peso do produto sem custar quase nada. Você paga pelo peso do queijo ou do hambúrguer, mas uma porcentagem disso é basicamente fibra de árvore insípida. Não é perigoso, é só fibra. Mas é fascinante pensar que tecnicamente sua dieta tem algo em comum com a de um cupim. Número 3. A lavagem com cloro em saladas. Aqueles sacos de salada pré-lavada e pronta para comer são o auge da conveniência moderna para quem quer ser saudável com o mínimo de esforço motor possível. Mas você já parou para pensar como aquelas folhas cortadas dias atrás e trancadas em um saco de plástico úmido não viraram uma cultura bacteriana mortal? A resposta tem cheiro de piscina pública. Para garantir que patógenos como E. coli e Salmonella não transformem o almoço em uma ida à emergência,
As indústrias lavam essas verduras em banhos com concentrações de cloro e outros sanitizantes potentes. Esse processo, muitas vezes chamado de lavagem de choque, é eficiente para matar germes, mas também remove a camada protetora natural das folhas e pode afetar o sabor e a textura, deixando-as com aquele aspecto levemente ensaboado ou sem vida. Além disso, o processo reduz drasticamente o teor de vitaminas solúveis em água. Você está pagando mais caro por uma salada que tomou um banho químico, perdeu nutrientes e agora vive em um ambiente de umidade controlada esperando para virar lodo no segundo que você abrir o pacote. Basicamente, você está comendo alface que acabou de sair de uma aula de natação intensiva. Número 2. O gás que mantém a carne vermelha. Seus instintos evolutivos lhe dizem que carne vermelha brilhante é fresca e carne marrom ou acinzentada é velha. A indústria sabe disso e decidiu hackear sua biologia usando química gasosa. Naturalmente, quando a carne é exposta ao oxigênio, ela oxida e começa a ficar marrom em pouco tempo. Isso não significa que estragou, apenas que o ferro na mioglobina reagiu com o ar. Mas como ninguém compra bife marrom, os supermercados utilizam a atmosfera modificada nas embalagens. Eles injetam uma mistura de gases, frequentemente contendo monóxido de carbono, dentro da bandeja de isopor. O monóxido de carbono se liga à mioglobina de forma muito mais estável do que o oxigênio, travando a cor da carne em um vermelho cereja vibrante e artificialmente jovial. O bife pode estar na prateleira há dias, talvez semanas em alguns casos extremos de variedade estendida, mas ele continua parecendo que foi cortado há 5 minutos. Isso anula seu principal mecanismo de defesa visual contra a comida velha. Você está confiando nos seus olhos, mas seus olhos estão olhando para uma maquiagem química que esconde a verdadeira idade do presunto. É como se o bife estivesse usando um filtro de Instagram na vida real. Número 1. O efeito Bliss Point. Chegamos ao santo graal da manipulação alimentar, a razão pela qual comer só um é biologicamente impossível. Você não tem falta de força de vontade, você está lutando contra algoritmos matemáticos comestíveis. A indústria investe milhões para encontrar o ponto de êxtase, ou Bliss Point, uma coordenada precisa de açúcar, sal e gordura, que envia o sinal de prazer máximo ao seu cérebro, mas, e aqui está a genialidade maligna, sem disparar o sinal de "estou cheio". Funciona assim: sabores fortes e distintos tendem a saciar o cérebro rapidamente, um fenômeno chamado saciedade sensorial específica. Para evitar isso, engenheiros de alimentos criam sabores complexos mais vagos, que não deixam o cérebro catalogar exatamente o que está comendo. Além disso, existe a densidade calórica evanescente. Pense naqueles salgadinhos de milho que derretem na boca. Como eles desaparecem instantaneamente, seu cérebro acha que não há calorias ali e desliga o sinal de parada. O resultado é um curto-circuito no seu sistema de saciedade. Eles usam ressonância magnética e testes de neuroimagem para ver quais áreas do cérebro acendem como árvores de Natal ao provar um novo refrigerante. Tudo é calculado. A crocância, o barulho exato que o pacote faz importa, a textura e a velocidade de derretimento. Basicamente, seu sistema nervoso está agindo como alguém que não sabe aceitar ou não de um pacote de batatas fritas, porque aquele pacote foi desenhado especificamente para ser a alma gêmea química da sua ansiedade. Agora que arruinei sua próxima ida ao supermercado e fiz você questionar se aquela maçã é fruta ou decoração de plástico, quero saber de você. Já descobriu algum segredo bizarro na comida? Ou percebeu que aquele pão integral era farinha branca pintada de marrom? Deixe nos comentários.